Então, chegamos ao ponto de perguntar se as crenças adventistas foram mudadas. Obviamente nós vemos o que é que foi a Alpha, já vimos o que é que foi a Alpha. Dr. Kellogg, um homem, tentou trazer esta heresia satânica para dentro da igreja. Ele, na totalidade, não conseguiu, mas de certa forma ele conseguiu, porque estas sementes foram lançadas e muitos homens foram influenciados. Mas só a seguir do irmão White morrer, vários anos é que conseguiram finalmente. Mas vamos ver o que é que os historiadores da Igreja Adventista dizem acerca das mudanças na Igreja. A irmã White diz que se seguiria a Ômega e que a Ômega seria de natureza mais assustadora. E ela diz que no livro O Templo Vivo acha-se apresentada a alfa das heresias letais e seguir-se-ia a Ômega, ok? E ela também diz, eu digo-lhe agora que quando eu for descansar, serão realizadas grandes mudanças. Eu não sei quando eu vou ser levada, mas eu desejo advertir o povo contra os dispositivos do diabo. Ela diz claramente que grandes mudanças iriam ser levadas a cargo por estes homens influenciados, estes agentes de Satanás. E foi isso exatamente que aconteceu. E ela tem uma outra profecia que está, de facto, em Mensagens Escolhidas, volume 1, e está relacionado com este assunto do livro do Kellogg, qual ela diz que uma nova organização iria ser estabelecida e uma nova religião iria ser estabelecida e que Deus iria ser afastado. Então, é fácil chegarmos a essa conclusão, obviamente. Aqui vamos ver o que é que este homem, George Knight, na revista Ministério, que é uma revista adventista, ele diz acerca da mudança nas doutrinas acerca da Trindade na Igreja. Ele diz, a maioria dos fundadores adventistas do sétimo dia não poderia se juntar hoje à Igreja se tivessem que se inscrever às crenças fundamentais da denominação. Mais especificamente, a maioria não poderia concordar com a segunda crença que trata da doutrina da Trindade. Vejam bem que este é um historiador, é alguém que estudou e sabe do que fala, e ele diz claramente que os pioneiros hoje, temos que incluir a irmã White nisso, porque ela era uma pioneira, e ela não mudou a sua doutrina, a sua crença, como os teólogos dizem, isto é simplesmente doutrinas de demónios. Temos que incluir ela. Ele diz que se eles viessem hoje para a Igreja Adventista, eles não poderiam fazer parte desta Igreja. Por causa, especificamente, da segunda crença, que é a crença da Trindade. O qual eles completamente se opunham. Isto é muito revelador, o que este homem aqui diz, ok? Seguimos em frente. William Johnson, na revista Adventista, em 6 de janeiro de 1994, diz: as crenças adventistas mudaram ao longo dos anos. O mais surpreendente é o ensino sobre Jesus Cristo. Muitos dos pioneiros, incluindo James White, J.N. Andrews, Uriah Smith, J.H. Wagner, tinham uma visão ariana ou semi-ariana. Ou seja, que o Filho, em algum momento antes da criação do nosso mundo, foi gerado pelo Pai. A compreensão trinitária de Deus, agora parte de nossas crenças fundamentais, geralmente não era adotada pelos primeiros adventistas. Mesmo hoje, alguns não a aceitam. E vai continuar a ser assim. Vai continuar a ser assim até ao fim. Vai sempre haver as pessoas que não vão aceitar esta doutrina porque é contrária à Bíblia e destrói a personalidade de Deus e seu Filho. E ele diz que essa doutrina da Trindade não era adotada geralmente pelos primeiros, pelos pioneiros. Não era que não era adotada geralmente, mas de todo ela não era aceita por nenhum dos pioneiros. Nesse ponto eles estavam de acordo, sem dúvida. Então este homem fala muita verdade aqui neste artigo que ele escreveu, mas por outra parte ele mete um pouco de mentira. Todos os adventistas estavam unânimes nessa sua crença acerca da divindade. A irmã White diz: muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor Joseph Bates, o pai Pierce, o pastor Aram Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros,
achavam-se entre os que, expirando o tempo, em 1844, buscavam a verdade como tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até à alta noite e, às vezes, a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de conhecer o seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando, em seus estudos, chegavam a um ponto de dizerem: nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, e eu era arrebatado em visão e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada a luz, que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus, e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Então ela diz claramente que estes homens, ela fala do seu esposo, Bates e os outros pioneiros, e ela diz que eles estudavam fervorosamente e que quando algo chegava a um ponto que não entendiam, as passagens da irmã White eram levadas em visões e era explicada a ela o que é que significava. E ela fala de Jesus Cristo, diz que assim nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo e sua missão e sacerdócio. E depois ela diz claramente que foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que eles entrariam na Cidade Santa. Qual é o tempo que ela fala? Obviamente, anteriormente ela cita 1844. Então, desde 1844 até à cidade, é uma cadeia de verdades que se estende. Como é que hoje em dia esses homens vêm e dizem que os pioneiros estavam errados? Então ela diz claramente que uma cadeia de luz e de verdade foi mostrada, uma linha, e não tem sido mudada. Então os pioneiros acreditaram no que acreditaram, era a verdade. Essa verdade vai ser até eles entrarem na Cidade Santa, ok? Que influência é essa que desejaria levar os homens neste período de nossa história a trabalhar de modo enganador e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra, mediante devoto estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos. Admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tenho algo a dizer? Tenho de obedecer à ordem. Enfrentai-o. Então, obviamente, ela está a falar sobre o que o Kellogg fez e ele estava a tentar destruir os pilares da fé. Obviamente, estava a tentar destruir a personalidade de Deus e ela diz que Deus disse a ela para enfrentar esse homem. Vamos ver um estudo que foi feito, uma tese de Russell Holt para a Universidade de Andrews, para o professor Marvin Maxwell, acerca do desenvolvimento da Trindade na Igreja Adventista. E ele diz: uma pesquisa de outros escritores durante esses anos revela-nos que eles rejeitavam a Trindade. E continua a dizer: a evidência de sua caneta, ele agora está a falar de Tiago White, parece indicar que, a partir de suas primeiras afiliações espirituais com a conexão cristã, até a sua morte aos 60 anos, James White se opôs à Trindade, tanto na lógica quanto nas Escrituras, enquanto mantendo um conceito definitivo da posição exaltada e da divindade de Jesus Cristo. A conclusão alcançada é intrigante devido ao seu relacionamento único e especial com a mensageira do Senhor, que era sua esposa. Ela certamente estava ciente de seu pensamento sobre esse assunto. Ela aprovou, senão porque ele continuou em sua crença. Ela simplesmente absteve-se de corrigi-lo. Porquê? As questões levantadas são fascinantes, mas não facilmente respondidas. Pelo menos ele, James White,
pode ser demonstrado ter sido um antitrinitário consistente. Este homem realmente diz aqui a verdade e diz que James White, Tiago White, ele é antitrinitário a sua vida toda. Até mesmo o ano em que ele morreu, ele escreveu algo contra a Trindade. E ele faz estas questões, diz que a irmã White vivia com ele, se ela era trinitária, se ela acreditava na Trindade, porque é que ela nunca o repreendeu? E não só ela nunca repreendeu o seu marido, pois ela também nunca repreendeu nenhum pioneiro acerca disto. Então, isto são evidências de que nos levam a pensar claramente que quando estes homens dizem que a irmã White mudou a sua posição acerca da Trindade, é mentira, ok? São evidências claras de contexto, porque o seu marido era um fervoroso anti-trinitário e ela nunca o repreendeu, nunca, até a sua morte. E a irmã White não era desse estilo. E obviamente, mesmo se ela fosse desse tipo de pessoa que se mantinha calada, Deus não a permitiria. Deus a forçaria, de certa forma, iria impelir ela a fazer o que é certo, que era repreender essa heresia, se fosse assim. Mas ela nunca repreendeu, nunca. Seguindo em frente. Vimos o que era a Alfa, vimos as alterações que têm andado a ocorrer, vimos que os próprios historiadores dizem que existem alterações e houve uma mudança na Igreja Adventista. E agora vamos ver a Ômega, o que é que se passou. Tal como na Alfa, o que é que aconteceu? Um homem foi utilizado por Satanás, um homem bastante elevado dentro do povo adventista. Na apostasia Ômega foi efetuado o mesmo plano por Satanás. Ele usou da mesma estratégia. Usando este homem chamado Leroy Edwin Froome, o qual foi ele sozinho, por ele mesmo, que introduziu a doutrina da Trindade dentro da Igreja Adventista. Este homem era um historiador, um professor nas Universidades Adventistas e ele sozinho conseguiu fazer isto por ele próprio. Vamos ver o que é que ele diz num dos livros dele que chama-se Movimento do Destino, na página 322. Ele diz: posso fazer uma confissão franca e pessoal? Quando entre 1926 e 1928 os nossos líderes me pediram uma série de estudos sobre o Espírito Santo, cobrindo o Instituto Ministerial da União Norte-Americana, descobri que, além de pistas inestimáveis encontradas no Espírito de Profecia, praticamente nada em nossa literatura apresentava uma boa exposição bíblica nesse tremendo campo de estudo. Não havia livros anteriores sobre a questão em nossa literatura. Fui obrigado a procurar uma série de livros valiosos escritos por homens fora nossa fé. É interessante como este homem ele deixou este rastro, o qual nós podemos seguir e ver realmente o que é que aconteceu historicamente. Ele diz claramente, quando foi-lhe pedido para ele fazer um estudo acerca do Espírito Santo, ele pesquisou os escritos do Espírito de Profecia e diz que havia lá umas pistas inestimáveis, mas, à parte disto, ele não encontrava nada nos escritos dos pioneiros, ou seja, de quem for dos irmãos da igreja naquele tempo. Então ele diz que fui obrigado a procurar uma série de livros valiosos escritos por homens fora de nossa fé. Ok? Vocês estão a ver o que é que está aqui a acontecer. Este homem vai à Babilónia procurar escritos para trazer para dentro da igreja para poder ensinar acerca do Espírito Santo. Obviamente, o que ele queria ouvir acerca do Espírito Santo não existia na Igreja Adventista, nos escritos dos irmãos adventistas até ali. Porquê? Porque obviamente nenhum deles acreditava no que este homem acreditava, que era o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa, Deus Espírito Santo, uma pessoa à parte do Pai e do Filho. Eles não acreditavam nisso. Este homem provavelmente era um jesuíta infiltrado que fez um trabalho muito bem para o seu patrão, o Bispo de Roma, e para Satanás. E então ele queria introduzir o que ele já acreditava. Então ele, quando foi pesquisar os livros dos irmãos adventistas, ele não encontrava nada. O que ele queria ouvir, ele encontrava tudo contra o que ele queria ouvir, que o Espírito Santo não era uma pessoa à parte,
do pai e do filho, mas era sim o espírito do pai e do filho. E então ele foi pesquisar a Babilónia para trazer para dentro da igreja adventista. E continuando no mesmo livro, ele diz: tendo estes livros da Babilónia e dos escritos da Babilónia, eu continuei a partir daí, mas estes foram decididamente ajudas iniciais, e muitos, se não às centenas, poderiam confirmar a mesma convicção de que alguns desses homens frequentemente tinham uma visão mais profunda das coisas espirituais de Deus do que muitos de nossos próprios homens sobre o Espírito Santo e a vida triunfante. Então, vocês estão aqui a ver como é que o jesuíta trabalha. Ele põe o povo de Deus para baixo. Então ele está a dizer que o povo de Deus não tem o conhecimento certo. Os adventistas até aquele ponto, eles não tinham o conhecimento certo acerca de Deus. Mas estes homens da Babilónia, o qual a palavra diz que é Babilónia, caiu a Babilónia, que é a segunda mensagem angélica para o povo sair dela, em Apocalipse 18. E ele está a dizer aqui que estes homens da Babilónia realmente têm um conhecimento maior do que o povo de Deus. É um jesuíta que fez um trabalho muito bem feito, sem dúvida. Noutro livro deste homem, que ele escreveu, ele fala acerca desse livro, escrevendo uma carta para o Dr. Otto H.C. em 27 de outubro de 1960. E ele disse: posso afirmar que o meu livro, O Consolador, que virá, foi o resultado de uma série de estudos que eu dei em 1927 e 1928 para institutos ministeriais em toda a América do Norte. Você não pode imaginar como fui derrubado por alguns dos antigos, porque pressionei na personalidade do Espírito Santo, como a terceira pessoa da divindade. Alguns homens negaram isso, ainda negam, mas o livro passou a ser geralmente aceito como padrão. Irmãos e irmãs, vocês estão a ver o que é que está aqui a acontecer. Este homem está a dizer que quando ele foi mostrar estes estudos acerca do Espírito Santo através das várias igrejas, existiam lá homens, isto foi em 1927 e 1928, como ele diz, ainda existiam homens que acreditavam no que os pioneiros acreditavam e no que a irmã White acreditava. De que o pai e o filho realmente eram literais. Mas este homem diz aqui claramente que os antigos queriam derrubar ele. Ele foi derrubado pelos antigos. Quando ele começou a pressionar na personalidade do Espírito Santo. E ele diz que eles não aceitavam, e muitos ainda não aceitam, isto foi em 1960, esta carta, mas ele diz que, seja como for, o livro foi engolido. O livro passou a ser o padrão, como ele diz, ok? Outra vez vamos voltar àquela tese de Russell Holt, que foi uma pesquisa, foi uma tese feita acerca do desenvolvimento da Trindade dentro da Igreja Adventista. E ele dividiu o período da Igreja em 3 períodos. O primeiro período foi de 1844 a 1890. Acerca desse período, ele disse: o campo foi dominado por aqueles que viram a Trindade como ilógica, não bíblica, pagã e subversiva à expiação. O antitrinitarianismo é a posição denominacional evidente. Então, o que é que este homem aqui está a dizer? Ele dividiu a história da Igreja em 3 fases. E nessa fase, de 1844 a 1890, ele diz que o campo foi dominado por aqueles que achavam que a Trindade era algo ilógico, não bíblico e subversivo à expiação. E ele, depois, na segunda parte do seu período, ele diz: o segundo período, de 1890 a 1900, ele disse: aproximadamente dentro desse período, o curso da denominação acerca da Trindade foi decidido por declarações de Ellen G. White. Então o que é que ele está aqui a dizer? Como eu já tinha vindo andado a dizer neste estudo, que eles dizem que neste período ele fala que é 1890 a 1900. Então o ano 1898 está dentro deste período. O qual eles dizem que foi o livro de Já Todas as Nações, que foi lançado para o mercado em 1898. Eles dizem que foi esse livro que virou
o rumo da igreja, o qual eles dizem que foi as declarações de irmão White, ok? É o que ele está aqui a querer dizer. O terceiro período desse tempo, 1900 a 1930, ele disse: este período viu a morte da maioria dos pioneiros que defenderam e mantinham a posição anti-trinitária. Seus lugares estavam sendo ocupados por homens que estavam mudando os seus pensamentos ou nunca se opuseram à doutrina da Trindade. É engraçado como este homem fala. Então ele primeiro diz que nesse período de 1900 a 1930 a maior parte dos pioneiros morreram e que outros homens vieram e tomaram a posição da Trindade, simplesmente porque foram ensinados assim, provavelmente desde crianças. E não é pela Bíblia. Ele não diz claramente que a posição tinha sido chegada a uma conclusão, tinha sido votada entre um conselho, o qual eles tinham decidido que era errado. Mas não, foi simplesmente introduzida pelas portas de trás, às escondidas, ok? E ele diz que os pioneiros tiveram que morrer primeiro, inclusive o irmão White, para que esta doutrina tivesse a chance de entrar, ok? Então ele diz: a Trindade começou a ser publicada, até que em 1931 havia triunfado e se tornado a posição denominacional padrão. Permaneceram os rebeldes isolados, que se recusaram a ceder, mas o resultado foi decidido. Então ele diz claramente: a Trindade começou a ser publicada pouco a pouco, até ao ponto que em 1931 tinha triunfado. Os pioneiros morreram, a maior parte das pessoas aceitaram a Trindade, infelizmente. E ele diz que permaneceram os rebeldes isolados e vão continuar a permanecer, garanto, mas o resultado foi decidido, seja como for. Ok? Em 1931, pela primeira vez, F.M. Wilcox incluiu o termo Trindade no livro anual. Então esta foi a primeira vez que o termo Trindade apareceu, só 16 anos depois de irmão White morrer e cerca de 8 anos depois do último pioneiro morrer. Então, eles são astutos, Satanás é muito astuto, ele vem devagarinho, os pioneiros morreram, irmão White morreu, não havia aquelas vozes com autoridade para dizer que aquilo era errado, e os novos homens que vieram não eram os homens com uma espinha dorsal, então eles simplesmente aceitavam o que era dito, e então a doutrina da Trindade entrou, ok? E ele continua a dizer na sua tese: uma comparação das declarações de fé emitidas em vários momentos pela denominação mostra uma mudança, ok? Marcada na opinião da Igreja sobre a Trindade. Então, houve uma mudança. Nós só temos que perguntar quem é que estava correto. Para mim, a Bíblia está correta e os pioneiros estavam corretos, irmão White. E estes homens todos hoje em dia estão errados, ok? Vamos ver. As declarações, ele continua a dizer na sua tese, as declarações separadas aparecem em 1874, 1889, 1894 e 1931. Os três primeiros são, para todos os propósitos, praticamente idênticos, nos artigos que tratam da divindade. Uma comparação das declarações de 1874 e 1931 mostra a mudança. Então ele diz aqui que existe uma mudança, ok? Nós vamos ver o que é que os princípios fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia de 1872 dizem. Que existe, o primeiro artigo diz, que existe um Deus, ok? Um Deus, não são três deuses. É um Deus, um ser pessoal, espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno. Infinito em sabedoria, santidade, justiça, bens, verdade e misericórdia imutável. E está em todos os lugares presente pelo seu representante, o Espírito Santo. Ok? Aqui diz claramente que existe um Deus, e esse Deus é o Pai, e que ele está presente, não é outra pessoa. Ok? Não vamos separar o Espírito de Deus. Porque eu tenho o Espírito e eu não separo o meu Espírito de mim. Se eu disser que o meu espírito está atribulado, eu não vou dizer que ali na sala ao lado existe o meu espírito que está atribulado ali na sala ao lado. Não, o meu espírito sou eu próprio.
Tal como Deus é a mesma coisa. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Então, existe esta mesma... E Paulo diz isto claramente em Coríntios. Assim como o homem sabe as coisas do homem, também o Espírito de Deus só sabe as coisas de Deus. Ok? Então, o Espírito de Deus está presente. É Ele próprio que está presente. E depois o segundo artigo diz que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno. Aquele por quem Ele criou todas as coisas e por quem elas consistem. E o terceiro artigo é sobre as Escrituras Sagradas, ok? Então existem 2 artigos acerca da divindade. Por que é que não existe um terceiro artigo como existe hoje na Igreja Adventista, o qual diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? 3 artigos acerca da divindade. Foi alterado, obviamente. Os pioneiros acreditavam que eram só 2 artigos. A divindade devia ser bem estipulada só por 2 artigos. O artigo do Pai e o artigo do Filho. Obviamente só existem 2 na divindade e não 3. Por isso eles puseram só 2 artigos, ok? Numa carta de um ministro adventista aposentado, J.S. Washburn, ele opôs-se a essa mudança nos termos mais fortes possíveis, em uma carta que ele escreveu em 1939. Ele diz: a doutrina da Trindade é uma monstruosidade cruel e pagã, removendo Jesus da sua verdadeira posição de divino Salvador e Mediador. Satanás tomou uma concepção pagã de uma monstruosidade de 3 cabeças com a intenção deliberada de desprezar a divindade. Foi introduzida no romanismo como nosso Deus glorioso. Uma invenção impossível e absurda. Esta doutrina monstruosa transplantada do paganismo para a Igreja romana e papal procura introduzir sua presença maligna nos ensinamentos da mensagem do terceiro anjo. E ele continua: se devemos voltar para a imortalidade da alma, o purgatório, o tormento eterno e o sábado católico, que é o domingo, isso seria qualquer coisa não menos do que apostasia. Se, no entanto, nós saltamos sobre todas essas doutrinas secundárias e ensinamos a raiz da doutrina do romanismo, a Trindade, que ensina que o Filho de Deus não morreu, mesmo que nossas palavras pareçam ser espirituais, isso não é algo mais nem menos do que apostasia e é a ômega da apostasia. Este homem fala muito duro, mas eu não o condeno de forma alguma e até apoio. Ele diz claramente que este ensinamento que estava a entrar na Igreja Adventista é a ômega da apostasia. Ele sabia muito bem do que é que estava a falar. Ele tinha lido o que o irmão White escrevera no passado em relação a Kellogg e que a ômega logo se seguiria. E ele diz claramente isto, que esta apostasia que estava a entrar, esta heresia letal, como o irmão White lhe chama, é a Trindade que está a tentar entrar na Igreja Adventista. Naquele momento estava a tentar entrar, em 1939, mas hoje está completamente enraizada. A um tal ponto, se alguém falar contra, é expulso, é perseguido, é tornado como, é feito como um demónio, como aquele que tem o espírito de Satanás e tudo o resto. Então, ele diz claramente que esta doutrina é a ômega, e eu concordo com ele, e ele também diz, e essa é a conclusão que temos que chegar, que esta doutrina, que é a raiz do romanismo, a Trindade, que ensina que o Filho de Deus não morreu. Obviamente, se Jesus Cristo é um Deus por Ele próprio só, tal como o Espírito Santo e tal como o Deus Pai, é o que eles ensinam, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Ele é um Deus por Ele próprio, Deus não pode morrer, então Jesus Cristo não morreu na cruz por você nem por mim. E se isto fosse verdade, graças a Deus que não é verdade, graças a Deus que estes homens são mentirosos, se isto fosse verdade, nós não teríamos salvação. Seria impossível. Pois Paulo diz claramente, se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé não vale nada. Ok? Isto são outros assuntos que têm que ser aprofundados noutro estudo. O filho de Ellen G. White também fala acerca disto uns 3 anos antes do irmão Washburn falar com palavras fortes acerca da Trindade. Ele diz: as declarações e argumentos de alguns de nossos ministros, no seu esforço para provar que o Espírito Santo é um indivíduo, como são Deus, o Pai, e Cristo, o Filho Eterno, fico perplexo. E às vezes eles me deixam triste.
Um professor popular disse: nós podemos vê-lo como o companheiro que está aqui embaixo, organizando as coisas. Veem bem o que é que o filho da irmã White está aqui a dizer. Ele está aqui a dizer que estes homens, já naquele tempo, em 1935, queriam dar a entender que o Espírito Santo era uma pessoa tal como o pai e como o filho. Obviamente ele diz que fica triste. Porquê é que ele fica triste? Porque ele sabe que isto não é verdade. Temos que levar em conta que isto é o filho da irmã White, ok? A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos num caminho reto. Vocês acham que a irmã White não fez isto? Obviamente ela fez isto. Ela ensinou o seu filho num caminho reto. E ele sabia muito bem que o Espírito Santo, Deus, como pessoa, não existe. Mas que existe sim o Pai e o Filho. Ele até diz que o Espírito Santo, eles querem provar que o Espírito Santo é um indivíduo como são Deus, o Pai e Cristo. Ele aqui diz muito bem quem é que é Deus. É o Pai. E depois Cristo, o seu filho eterno, ok? Filho eterno, sempre, em toda a eternidade foi filho. Em toda a eternidade, a partir do ponto que ele nasceu, ok? Que ele saiu do Pai, que ele nasceu do Pai. Em uma carta escrita Roy Alan Anderson e mais alguns homens no Comitê de 13, este homem, Leroy Froome, escreveu: eu estou escrevendo para vós, irmãos, como um grupo, pois vocês são os únicos membros vivos no Comitê original de 13, nomeado em 1931 para enquadrar uma aliança batismal uniforme. O ancião Branson era o presidente e eu era o secretário. O ancião McCallany, J.F. Wright, Ruling e Russell faleceram todos. A tarefa deste comitê foi formular uma aliança de voto batismal uniforme, com base na Declaração de Convicções Fundamentais de 1931, no livro anual e no manual. Foi também para apontar um pouco mais acentuadamente a primeira, a segunda e a terceira pessoa da divindade. Então, aqui este homem, obviamente, está a dizer que nessas reuniões que eles tinham, neste caso foi em 1931, num grupo, num comitê de 13, o qual é algo um pouco, para quem sabe um pouco de numerologia e do oculto, a gente sabe que o 13 é o número do oculto, o qual é usado muito, tem muito significado para as pessoas do oculto. E então, nesse tal comitê de 13, eles foram reunidos para apontar um pouco mais acentuadamente a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Ok? Então, o próximo passo deste homem, ou destes homens, foi em 1945, todos os livros adventistas padrão foram editados e todas as declarações anti-trinitárias retiradas deles. No livro O Movimento do Destino, página 422, Leroy Froome diz: o próximo passo lógico e inevitável na implementação de nossas crenças fundamentais unificadas envolveu a revisão de certas obras padrão, de modo a eliminar as declarações que ensinavam e assim perpetuavam visões errôneas sobre a divindade. Esses sentimentos agora estavam claramente em desacordo com as aceites crenças fundamentais estabelecidas no Manual da Igreja. Aqui é bem claro o que este homem aqui está a dizer. Ele está a dizer que o próximo passo lógico que eles tinham que fazer, por causa das novas crenças que eles vieram a adotar em relação à Trindade, a nova posição em relação à divindade, eles teriam que eliminar as declarações que ele diz que agora eram errôneas, comparadas com o que eles agora acreditavam. Então, o que os pioneiros escreveram teria que ser eliminado, porque agora eles teriam uma nova posição acerca da divindade. E ele diz que isto foi estabelecido no Manual da Igreja. Hoje em dia tem graça. Eu nunca fiz parte da organização, mas sei e conheço bastante bem e sei que o Manual da Igreja praticamente é acima da Bíblia. E aqui vemos que é o que este homem está a tentar implementar. O Manual da Igreja vai de encontro ao que estes homens falavam, os pioneiros. Então ele diz que são visões errôneas e têm que ser retiradas, editadas. Um desses casos, só para não ir muito mais
o tempo além do que é permitido, é o livro de Uriah Smith, Daniel e o Apocalipse, continha 18 declarações anti-trinitárias. Eles passaram, depois dele morrer, obviamente, e removeram todas essas afirmações. Então, vemos aqui um exemplo claro de que eles realmente estavam a tentar lavar tudo e desinfetar tudo, um termo que pode ser usado, porque eles agora criam numa nova divindade, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os pioneiros não criam nisso, então eles queriam tentar remover, apagar a história, para que as pessoas, quando fossem ver e vissem que os pioneiros realmente criam em algo diferente, então eles iriam ficar um pouco, mas o que é que se passa aqui? Nós queremos agora na Trindade, mas os pioneiros criam noutra coisa? Então eles tentaram apagar a história, mas não conseguiram, obviamente. O próximo passo desse homem, com mais alguns indivíduos, foi a compilação do livro Evangelismo, compilado a partir dos escritos de Irmão White. Este livro, infelizmente, é usado pelos irmãos que têm pouco conhecimento e que não sabem acerca da verdade toda. Eles usam o livro Evangelismo como se fosse a única coisa que existe que Irmão White escreveu acerca da divindade. E não passam dali. Eles metem a sua tenda ali, acampam ali e ficam ali. Evangelismo, a terceira pessoa da divindade, os três dignitários e por aí além. E não passam daí. E não veem tudo o resto que existe, todo um contexto histórico, todo um contexto de circunstâncias, como a circunstância, ainda há bocado tocámos, do marido da Irmã White, que foi trinitário, e todos os pioneiros, e ela nunca repreendeu. E então eles usam muito este livro. Mas vamos ver que, obviamente, a Irmã White disse que as afirmações, quando eram tiradas fora do contexto, podiam ser interpretadas de acordo com o autor do livro em Temple, podiam ser interpretadas e poderiam dar apoio, poderiam parecer que davam apoio àquele livro, mas ela diz claramente que Deus não permita, porém, que prevaleça essa impressão. Nós vimos esta afirmação ainda há bocado. Então, Leroy Froome, em uma carta que ele escreveu para Roy Allen Anderson, em 18 de janeiro de 1966, ele diz: "Sou certo de que estamos de acordo ao avaliar o livro Evangelismo como uma das grandes contribuições em que a Associação Ministerial teve parte daqueles dias. Você sabe o que fez com os homens na União da Colômbia, que vieram face a face com as declarações claras e inequívocas do Espírito de Profecia sobre a divindade de Cristo, a personalidade do Espírito Santo, a Trindade e outras coisas. Ou teriam que parar de lutar e aceitar essas declarações, ou então teriam que rejeitar o Espírito de Profecia. Sei que você e a senhorita Closer e eu tivemos muito a ver com a seleção dessas coisas, sob o encorajamento de homens como o ancião Branson, que sentia que o conceito anterior dos irmãos da White State sobre esse livro, Evangelismo, não era adequado." Então o que é que este homem está aqui a dizer? Muito claramente são fatos históricos, uma carta que ele enviou, ele está aqui claramente a dizer que ele esteve envolvido com mais outras pessoas na seleção dessas coisas, na seleção desses escritos, ok? E então ele diz que esse livro foi um livro muito importante para as pessoas que não criam na Trindade. E então ele diz que eles tiveram que passar a acreditar, ou se não tinham que pôr o Espírito de Profecia no lixo. Isso é mentira, obviamente. Quando a gente tem uma mente carnal e só vamos à superfície e não lançamos a âncora até ao fundo, nós não conseguimos entender o que é que a Irmã White quer dizer com estas passagens, ok? Mas quando pesquisamos e vamos até ao fundo e pedimos a Deus, pelo seu Espírito, Ele dá-nos entendimento da verdade. E a verdade não é que o Espírito Santo é uma pessoa à parte do Pai e do Filho, ok? Em 1995 houve algumas reuniões dos líderes da Igreja Adventista com um tal de Barnhouse e Martin, dois teólogos evangélicos que achavam que a Igreja Adventista era uma seita. E eles iam escrever um livro, já tinham escrito outros livros no passado acerca de seitas, e eles disseram que eles iam introduzir a Igreja Adventista como uma seita. Mas primeiro, antes de fazer isso, eles foram e comunicaram e encontraram-se numa reunião com os líderes adventistas. E eles disseram que eles iriam pôr eles como uma seita, pois o que os pioneiros escreveram, e a Irmã White
classificavam eles como uma seita. Os líderes adventistas, ao ouvirem aquilo, disseram que não eram uma seita e que não era possível. Eles apresentaram vários textos aos líderes adventistas. Os líderes adventistas pegaram naqueles textos, levaram, foram estudar, e então eles disseram que viriam com uma resposta. Então eles saíram com um livro que chama-se Questões sobre a Doutrina. A Igreja Adventista responde. E nesse livro, realmente, eles, para não serem classificados como uma seita, espezinharam a verdade, espezinharam Jesus Cristo e espezinharam os pioneiros, espezinharam a irmã White. E o resultado desse livro é diabólico, porque fala coisas realmente muito mais que vão de encontro à verdade. E na página 31 diz: e obviamente é preciso salientar que esse homem, Leroy Froome, esteve totalmente envolvido neste livro, mais uma vez, porque ele foi um dos tais que se reuniu com esses dois homens teólogos evangélicos, e ele esteve envolvido nessa questão da formação deste livro totalmente. Então, obviamente, a mão dele está aí. Um jesuíta infiltrado, sem sombra de dúvidas, na Igreja Adventista. Ok? E o livro diz na página 31: tudo isso tornou desejável e necessário para nós declarar nossa posição de novo sobre o grande fundamento dos ensinamentos da fé cristã e negar todas as declarações ou implicação de que Cristo, a segunda pessoa da divindade, não era um com o Pai desde a eternidade, e que a morte dele na cruz não foi cheia e a completa expiação sacrificial. Então aqui ele diz claramente que era importante eles frisarem o grande fundamento da fé, dos ensinamentos da fé cristã, e negar todas as declarações de que Cristo, a segunda pessoa da divindade, não era um com o Pai desde a eternidade, ok? E que, obviamente, eles também negam aqui o santuário celestial, porque ele diz que na cruz foi completo, ok? A expiação. Nós sabemos que existe um processo. Nós somos adventistas, é um dos pilares da nossa fé, é o santuário, e nós sabemos que existia um processo. O pátio, o lugar santo, santíssimo, eles praticamente dizem que no pátio foi tudo resolvido. Então, eles aqui neste livro negam o santuário, negam a doutrina do santuário. E, obviamente, eles dizem que o grande fundamento, ele diz, a posição de novo, teriam que declarar a posição de novo sobre o grande fundamento dos ensinamentos da fé cristã. E depois ele fala, obviamente, acerca da divindade. Então ele está a dizer que o grande fundamento da fé cristã é a divindade. De fato, é a divindade, e é realmente uma base, é um dos pilares da verdadeira fé. Temos que saber conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Isto é a vida eterna. Mas obviamente ele fala acerca do Filho como não sendo o Filho, porque ele diz a segunda pessoa da divindade, Cristo, e depois diz que não era um com o Pai desde a eternidade. Então praticamente é com o eterno que ele está a falar. E quando ele diz o grande fundamento, a Igreja Católica também diz o mesmo. A Igreja Católica diz: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre isso se baseiam todos os outros ensinamentos da Igreja. Então, aqui vemos um paralelo. Este homem fala na doutrina central, e a Trindade, ou ele diz, por outras palavras, o grande fundamento. A Igreja Católica diz a doutrina central, e depois ele fala sobre negando a divindade, negando a filiação de Jesus com o Pai como sendo filho, e a Igreja Católica com a Trindade faz o mesmo, ok? E no livro ele continua e diz: as crenças dos Adventistas do sétimo dia sobre essas grandes verdades são claras e enfáticas, e sentimos que não devemos ser identificados ou estigmatizados por causa de certos limitados e defeituosos conceitos que alguns detinham, particularmente em nossos primeiros anos. Esta declaração deve, portanto, anular todas as citações que circularam contra nós. Nós somos um com nossos companheiros cristãos de denominações, grupos, nos grandes fundamentos da fé, uma vez entregue aos santos. Ok.
Então ele aqui mais uma vez nega o povo adventista verdadeiro e diz que eles tinham, por causa de certos limitados e defeituosos conceitos que alguns detinham, particularmente em nossos primeiros anos. Então eles estão a dizer que os conceitos, as ideias que os pioneiros tinham e irmão White eram defeituosos e não eram certo, ok? E depois ele diz que esta declaração, que está neste livro, Questões sobre a Doutrina, diz que anula essas citações, ok? E depois ele diz, nós somos um com os nossos companheiros cristãos. Eu não sei acerca de vocês, mas vocês podem ser um com os companheiros cristãos, mas a Bíblia diz que a Babilónia caiu e diz para nós sairmos da Babilónia. Quem sou eu, ou quem é este homem que escreveu isto para estar a dizer que ele é um, se ele é um verdadeiro adventista, obviamente ele não deve ser um com a Babilónia, mas sim chamar as pessoas fora da Babilónia, se me faço entender. É bastante claro, mas este homem é um jesuíta e ele está a querer, obviamente, já trazer o ecumenismo, isto em 1956, ok? Então, em 1980, pela primeira vez, a crença da Trindade foi votada em sessão na Conferência Geral. Ainda assim, não foi discutida. Essa crença não foi discutida, ok? Eles simplesmente votaram em todas as crenças como um pacote, como um conjunto, um grupo de crenças, e incluídas nelas foi a crença e a aceitação da Trindade. Isto, por mais incrível que pareça, só 117 anos depois da formação, da oficialização da Igreja, em 1863. Eu não sei se você consegue realmente perceber o que está aqui a passar, mas a Igreja foi formada em 1863, só 117 anos depois, oficialmente foi introduzida nos livros, nas crenças, oficialmente, a doutrina da Trindade. 117 anos depois, ok? Satanás conseguiu, ao fim de 117 anos, mas conseguiu, ok? E isto mostra algo, a mim mostra-me de que há algo de errado aqui, ok? Vamos seguir em frente. Em 1984, o novo voto batismal trinitário foi criado. Em 1985, o novo inário pró-trinitário também foi introduzido. Em 1988, o livro 27 Crenças Fundamentais, que tomou o lugar das questões sobre a doutrina, também foi introduzido. No ano 1995, a organização retira o logotipo dos três anjos, o qual nós sabemos que a irmã White, nos seus escritos, fala que foi dado por Deus e é a bandeira que deve ser levantada e obviamente, como a Igreja tinha entrado em comunismo nos anos 70 e talvez mesmo antes, eles tomaram um novo símbolo sobre eles, o qual é completamente do oculto, o qual diz ser uma Bíblia, que provavelmente nós podemos deduzir que não é nenhuma Bíblia, com umas chamas ecuménicas e com uma cruz invertida. É um símbolo que realmente não é de Deus, porque o símbolo de Deus foi retirado e então é mais um escalar na situação, ok? E então diz, no ano 1996, acrescenta aí-nos no inário. No ano 2000 culmina 15 anos de diálogos com a Igreja Romana Católica. Diálogos, obviamente aqui está-se a tratar do ecumenismo e nós vemos que este ano passado, nos 500 anos da Reforma, da comemoração da Reforma dos 500 anos, os adventistas estiveram lá juntos, eles têm estado juntos em encontros ecuménicos já por vários anos. Então, realmente é um escalar, mas porquê é que eles não haveriam de estar? Eles adoram o mesmo Deus. O Deus da denominação adventista é o Deus da Igreja Católica. Porquê é que eles não haveriam de estar juntos? Pois eles têm o mesmo Deus, então não sei. Tudo o resto pode-se arranjar. O Deus é o mais importante, eles adoram o mesmo Deus, então o resto são coisas pequenas. São coisas que se podem, talvez como eles dizem, no céu a gente vai ver isto, no céu a gente vai ver isto, ok? Se o que estes homens estão a dizer está correto, quais são as conclusões que chegamos? Ok? Se estes teólogos e estes Leroy Froomes e
esta gente toda está correta em dizer que a Trindade é certa e que os pioneiros estavam errados? Será que o movimento adventista foi levantado por Deus? Não pode ter sido, obviamente. Deus levantou um povo para chamar, a dizer que a Babilónia tinha caído e chamá-los fora da Babilónia. E eles próprios eram a Babilónia, adorando o Deus da Babilónia. Porque, obviamente, eles dizem que o conceito que eles tinham sobre Deus era errado. Então, se é errado, é satânico, ok? E também podemos fazer outra pergunta. Se estes homens estavam certos, então a Babilónia estava correta este tempo todo. E é verdade. Então, nós estávamos a dizer, Babilónia caiu. E eles estavam corretos. Eles adoravam o Deus verdadeiro. E nós estávamos a adorar o Deus errado. Vocês estão a ver o quanto isto é errado. É algo que, para mim, não faz sentido. É fora do bom senso. E eu sou uma pessoa lógica, sou uma pessoa racional. E culpem-me e apontem-me o dedo se eu acredito nas Escrituras e se acredito no Espírito de Profecia. Mas eu serei julgado por Deus, pois Ele não me deixou mais nada. E eu simplesmente acredito no que Ele me deixou, ok? Em visão da noite, foi-me mostrado distintamente que essas opiniões foram, por alguns, consideradas grandes verdades, que deveriam ser introduzidas, dando-lhe preeminência na atualidade. Foi-me mostrado uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira. As verdades da Palavra de Deus. Alguém de alta responsabilidade na obra médica mandava que este homem e aquele outro desprendessem as vigas que suportavam a plataforma. Ouvi então uma voz que me dizia: onde estão os vigias que devem estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Esta base foi lançada pelo obreiro mestre e suportará vendavais e tempestades. Permitirão que este homem apresente doutrinas que negam a passada experiência do povo de Deus. É chegado o tempo da ação decidida. Então o irmão White está a falar aqui em relação ao que aconteceu com Kellogg, e ela está claramente a dizer que nós devemos realmente chegar a uma ação e chegar a fazer algo para que não deixar que estes homens despreendam as vigas da base da nossa fé. E este homem era o que estava a fazer. Então temos que fazer algo. Nós não estamos dormindo. Temos que fazer algo, se não estamos dormindo, e não podemos manter-nos calados. Ela diz: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos em conta de erro. É incrível. Quando eu leio esta profecia do irmão White, eu vejo as coisas exatamente como elas aconteceram. É o que ela está aqui a dizer. Elas dizem que eles iriam renunciar às doutrinas que são os pilares da nossa fé, que nossa religião seria alterada e os princípios fundamentais que têm existido esta obra nos últimos 50 anos seriam tidos em conta de erros. Não é o que estes homens teólogos fazem. Eles dizem que os pioneiros e o que eles acreditavam eram erros. Agora eles têm a verdade. Então esta profecia é incrível. Que você possa ter tempo para pesquisar e estudar. E de facto esta profecia está incluída naquela parte que eu disse que fala sobre o que Kellogg, o livro de Kellogg. Então é na página 204 e vai de cerca de página 197, Mensagens Escolhidas, volume 1, até a página 208. Então ela aqui diz claramente o que é que está a passar, o que é que seria passar. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-iam um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento.
Ensinariam os líderes ser virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam esta estrutura. Mais uma vez, é a continuação dessa profecia. Ela diz claramente que uma nova organização iria ser introduzida, livros de nova ordem seriam introduzidos. Nós vemos o caso de questões sobre a doutrina, as 27 crenças e outros como questões, e hoje em dia nem vale a pena. O livro da Trindade, com um símbolo completamente pagão na capa, e por aí afora, em muitos. Um sistema filosófico, o sistema de filosofia intelectual, exatamente. Quando a gente pergunta como é que 1 mais 1 mais 1 podem ser 3, eles dizem é um mistério, nós temos que acreditar por fé, é um mistério, e começam a vir com as suas filosofias de homens. Então realmente é um sistema de filosofia intelectual. E diz claramente que Deus seria removido. Este é o mais grave. E Deus realmente foi removido. O Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, foi removido e foi posto lá um outro Deus, o qual é uma união de 3 pessoas coeternas. E obviamente estes fundamentos, estes alicerces são fundados na areia, vão completamente ser destruídos. Ela diz: onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Permitirão que este homem apresente doutrinas que negam a passada experiência do povo de Deus? É chegado o tempo de ação decidida. Eu concordo. Você que está a ouvir, aconselho que possa estudar mais e que aprofunde-se neste assunto, e quando tiver certeza, como eu tenho a certeza, que Deus tem sido escarnecido, infelizmente, e a sua personalidade destruída, você tem que levantar a voz acerca disto e mostrar às pessoas a verdade. Ela continua: se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Aqui, isto é gravíssimo, o que ela aqui está a dizer. Existe realmente uma crise religiosa à nossa volta, uma crise grave, e todos nós que nos mantemos calados somos apontados por Deus, e é muito grave. Nós devemos nos levantar por aquilo que acreditamos, ok? E devemos estudar e pedir a Deus que nos dê o seu Santo Espírito para nos ensinar, para nos mostrar as coisas como elas são, e depois defender Deus. Deus não precisa de ninguém a defendê-lo, mas um cão que não late não vale nada. Se os cães latem para defender os seus donos, como é que eu não vou defender o meu grande mestre e o meu grande Deus? Obviamente que vou. Ela diz: aquele que declarou que sua verdade resplandeceria para sempre, proclamará essa verdade por meio de mensageiros fiéis, que darão à trombeta o sonido certo. A verdade será criticada, escarnecida e ridicularizada, mas quanto mais de perto for examinada e testada, mais resplandecerá. E isto eu posso dar-vos esta experiência e confirmar que isto é verdade. Esta verdade do qual estamos a falar hoje, sobre a divindade, sobre a personalidade de Deus, sobre o Pai e o Filho, esta verdade, quanto mais eu procuro, mais eu vejo nas Escrituras, mais eu vejo em todo lado nas Escrituras, e mais eu vejo nos escritos da irmã White, e tem sido uma bênção enorme. Então eu aconselho que você faça o mesmo. E continua: os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e mortes, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Então, tomemos nota desta advertência da irmã White, todos nós, porque a cegueira voluntária é uma peste
perante o povo de Deus e perante a raça humana. As pessoas não querem ver a verdade. Então, que não seja você, que não seja eu, vamos realmente abrir os olhos. Obstinação e orgulho de opinião levam muitos a rejeitar a luz do céu. Apegam-se às ideias acariciadas, fantasiosas, interpretações da Escritura e perigosas heresias. E se for apresentado um testemunho a fim de corrigir esses erros, eles, como muitos nos dias de Cristo, afastar-se-ão desgostosos. Hoje aqui está a ser dado um testemunho de acordo a corrigir esses erros. E eu espero que você não se afaste desgostoso, tal como nos tempos de Jesus Cristo. Eu espero que você possa orar e rever este vídeo, porque é muita informação, às vezes nós não conseguimos assimilar tudo só de uma passagem. Continua a ver e a rever e a pesquisar tudo o que foi dito aqui, referências foram dadas na Bíblia e no Espírito de Profecia, para obter a absoluta verdade que encontra-se em Jesus Cristo e na sua palavra. É plano de Deus dar suficiente evidência do caráter divino de sua obra para convencer a todos quantos desejam sinceramente conhecer a verdade. Mas Ele nunca remove toda a oportunidade de dúvida. Todos quantos desejam pôr em dúvida e cavilar encontrarão ensejo. Então, Deus dá provas suficientes aos sinceros e verdadeiros, mas aqueles que querem se manter no erro e continuar no pecado, eles vão encontrar a oportunidade para fazê-lo. Então, isso é bem claro que assim acontece, por isso existir tantos erros, infelizmente. Eu quero agradecer por me acompanhar neste estudo. Quero também informá-lo de que muitos mais estudos virão acerca deste assunto, pela graça de Deus. Quero que o bom e santo Deus, através do seu Espírito Santo, através do seu Filho, possa acompanhá-lo em oração, para que possa, em oração e em estudo, aprofundar mais acerca deste assunto e não liga ao que os homens dizem, não ponha a sua fé nos homens, mas ponha a sua fé em Jesus Cristo. Não ponha a sua fé numa igreja, mas ponha a sua fé em Jesus Cristo. Eu gostava de fazer uma oração para terminar. Santo e bom Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bom, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer muitíssimo por tudo o que tens feito em nossas vidas. Apreciamos imensamente teres dado o teu Filho, como dizem as Escrituras, Pai. Que possas abençoar cada irmão e cada irmã que ouviram estas palavras, para que eles possam vir te conhecer a Ti e a teu Filho, para que poderem ter vida eterna. E é no precioso nome do teu Filho amado Jesus Cristo que agradecemos e pedimos estas coisas. Amém.